Meu nome é Ludmila, sou estudante do curso de Administração Pública do Polo de Coromandel, Minas Gerais. Eu realizei uma pesquisa da disciplina de Estatística Aplicada à Administração, cujo professor é Wilson José. A pesquisa realizada foi sobre duas universidades federais, a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e a Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF. Eu fiz uma comparação entre essas duas universidades, eu comparei o número de cursos, o número de polos e o número de alunos. E eu pude perceber que a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela possui mais tempo com o ensino à distância, com a modalidade de ensino à distância. Ela iniciou seus trabalhos no ano de 2005, enquanto a UFO iniciou seus trabalhos no ano de 2000. A Universidade Federal de Juiz de Fora iniciou seus trabalhos no ano de 2005 e a Universidade Federal de Uberlândia iniciou seus trabalhos no ano de 2007. Talvez seja por esse motivo que o número de alunos e o número de cursos é bem menor, o da UFO é bem menor à Universidade Federal de Juiz de Fora. O objetivo desse trabalho é investigar, através da internet, o que cada instituição pesquisada tem a oferecer aos seus alunos e também aos seus profissionais, pois estes buscam ensino não só de graduação, como também outras especializações, inclusive aos servidores dessas entidades. A metodologia estudada para a realização desse trabalho foi a internet, mais precisamente o site do CAPES, e também no site do CAPES possui um material específico e preciso para o estudo realizado, mas eu também pesquisei no site das duas universidades. Comparando o número de cursos, o tipo de curso, o número de aluno e o número de polos das duas universidades, eu cheguei aos seguintes resultados. A Universidade Federal de Uberlândia, ela possui 16 cursos, enquanto na Universidade Federal de Juiz de Fora oferece 22 cursos. Os tipos de curso são bacharelado, licenciatura, aperfeiçoamento e especialização, tanto na Universidade Federal de Uberlândia quanto na Universidade Federal de Juiz de Fora. A Universidade de Juiz de Fora oferece o curso de extensão, que a Universidade Federal de Uberlândia não oferece. O número de alunos eu não consegui encontrar no link do CAPES, eu acredito que seja por ter muita desistência do curso à distância. E o número de polos da Universidade Federal de Uberlândia é 12, enquanto a Universidade Federal de Juiz de Fora é 25. Foi feita uma média entre o número de cursos e o número de polos. Esse resultado, eu tive a seguinte conclusão. A minha média foi 14 em comparação à UFO, a minha média da UFO foi 14, comparando o número de polos com o número de cursos. E a Universidade Federal de Juiz de Fora foi 23,5. Com esses dados, eu montei um histograma, eu fiz um histograma de comparação dos dados das instituições, um histograma e um gráfico. Analisando os dados dessas organizações, eu fiz um levantamento dos pontos fracos e dos pontos fortes que cada instituição possui. A UFO, na minha opinião, o maior ponto fraco que ela apresenta é a quantidade de polos, que ainda é pouca. Mas se houver empenho do reitor e auxílio de servidores dessa instituição, inclusive os alunos, pode-se aumentar esse número, melhorando ainda mais o desempenho dessa universidade. O ponto forte da Universidade Federal de Uberlândia é que em tão pouco tempo tem uma boa quantidade de cursos, a fim de levar seus estudos a cidades que têm pouco acesso a curso de graduação. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, o maior ponto fraco que se destacou foi a quantidade de curso em visão do tempo que ela atua oferecendo cursos à distância.
Porém, eu detectei um ponto forte que é o número de polos. A Universidade Federal de Juiz de Fora ela tem uma boa quantidade de número de polos, visando estar em boa parte dos municípios mineiros. Eu tive uma experiência muito boa em se estudar essas duas universidades federais, pois eu pude entender que cada centro de educação possui um critério diferente. Enquanto uma tem mais número de polos, a outra possui mais número de cursos. Porém, as duas têm o mesmo objetivo: oferecer o ensino à distância às pessoas de classe baixa que não possuem condição de pagar uma universidade federal, uma universidade particular e não têm disponibilidade de sair de casa para frequentar a universidade presencial todos os dias. Nesse trabalho, eu abordei o estudo de duas universidades federais à distância. E eu notei que com essa experiência da Universidade Federal de Juiz de Fora, por ela possuir mais tempo no EAD, enquanto a Universidade Federal de Uberlândia iniciou seus trabalhos nessa área há pouco tempo. Mas isso é só um detalhe, levando em conta que são duas instituições que têm ótimos cursos e tudo para continuar sendo um sucesso em relação aos estudos à distância. Não foram cumpridos todos os objetivos de estudo, pois o número de alunos dos polos não se soube a quantidade correta. Talvez por falta de uma atualização mais rápida dos sites, pois na maioria das vezes o aluno que começa o curso superior à distância não tem organização de horários, fazendo com que desista do sonho de cursar uma graduação. No entanto, esse trabalho foi muito importante para que pudesse aumentar meu conhecimento, compreender melhor esse estudo, além de permitir e aperfeiçoar competências de investigação, organização e comunicação.